Cara, você sabia que a morte do Joel Miller em The Last of Us Part 2 era pra ser ainda mais dolorosa? Tanto pra Ellie quanto pros fãs? Se você ainda não faz ideia do que eu tô falando, fica comigo até o fim. Meu nome é Jéssica, estamos na Trajetória Geek e bora dar uma aprofundada nessa história. Joel Miller, um dos personagens mais conhecidos atualmente no mundo dos jogos, teve seu final trágico no mais recente The Last of Us. Isso levou algumas pessoas a ficarem frustradas com a Naughty Dog e com o Neil Druckmann por causa deste acontecimento em específico. Um dos fatores que levou à frustração de alguns fãs foi não o fato disso ter acontecido, mas a forma como isso aconteceu. O Joel foi jogado no chão como um pedaço de carne, sem ter aparentemente nenhuma chance de reagir. Foi um final trágico para um personagem tão forte quanto o Joel. Porém, antes dessa cena ser finalizada, ela passou por várias alterações. Ela não foi pensada inicialmente dessa forma. Ela seria mais pesada, mais forte, mais triste e ainda mais trágica. Ela seria muito mais dolorosa. Essas informações elas se encontram principalmente nas artes conceituais do jogo, principalmente no artbook. Os artbooks são em inglês, então eu vou traduzir algumas partes. O diretor de arte, John Sweeney, ele também publicou algumas coisas no seu Twitter que, deu a entender a forma como a cena havia sido pensada inicialmente e como ela iria acontecer se não tivesse passado por nenhuma mudança antes de ser finalizada. Na ideia inicial, a Ellie ela não ia chegar e encontrar o Joel ainda respirando. Quando a Ellie encontrasse o Joel, ele já estaria morto. A Ellie iria encontrar uma casa, iria adentrar essa casa e iria encontrar o Joel já sem vida. A Ellie choraria muito com ele nos braços e teria uma cena muito triste do corpo dele sendo retirado. Essas imagens mostram mais especificamente o que eu estou falando. Aí a gente tem a Ellie chorando muito, segurando o Joel. E a gente tem a cena triste das pessoas retirando o corpo já sem vida do Joel. Além disso, a gente também ia ver o Joel em ângulos mais específicos. Tem fotos dos atores que estavam presentes nesse trabalho. Bem fortes, é bem triste ver o Joel dessa forma, imaginar como isso poderia ser perturbador se fosse nesses ângulos. Dolorosamente a gente ia ver ele resistindo por sua vida. O corpo do Joel que a Ellie encontraria também seria mostrado. Ele estaria todo enrolado em panos, panos manchados. E além disso iriam ter corvos em cima do corpo dele. E o relógio quebrado, que é uma das marcas que simboliza o personagem, ia estar sendo visível. E a Ellie ela ia ouvir esses corvos ao longe, ia adentrar a casa e ia encontrar um corpo que seria o do Joel. Ela ia ver o relógio e... Cara, eu só consigo imaginar o impacto emocional que isso ia dar em qualquer um que assistisse essa cena, principalmente nos fãs do Joel. Cara, isso ia ser muito pesado, ia ser muito, muito pesado. Eles decidiram no final que não dava, não precisava ser uma coisa tão emotiva dessa forma, tão forte, podia ser uma coisa mais simples. Então eles optaram por fazer as alterações e a morte do Joel foi mais rápida. Ela não foi uma morte heróica pro protagonista, foi uma morte rápida e que ninguém esperava que fosse acontecer, principalmente dessa maneira. Então pegou muitas pessoas de surpresa. A gente também tem essa imagem que é muito interessante. Ela é importante porque ela fala por si só. Essa imagem ela fala um pouco sobre o ataque em si. Nela a gente pode ver a Abby, essa garota que está simbolizando a Abby, e o Joel no chão. A gente sabe que a morte do Joel foi consequência das escolhas que ele fez no primeiro game, que nós fizemos. Quando ele tomou a iniciativa de salvar a Ellie, ele sabia que ele ia ter que lidar com as consequências que viriam disso futuramente. Seja, a mentira que ele ia contar pra ela,
a forma como ela reagiria se algum dia ela descobrisse a verdade e o que isso poderia trazer se viesse à tona. E a Abby então passou a vida treinando para ir atrás do Joel. Quando ela o encontrou, aconteceu o ataque. Você vê que o Joel tá com o braço cortado e você vê a mão dele próprio virado para ele com a própria arma dele apontando para ele. Ou seja, ele tá recebendo as consequências do que ele mesmo fez. Então, essa imagem retrata muito isso. Eu não tô dizendo que é certo o que a Abby fez, ou que é certo o que o Joel fez, ou que é errado. Eu não tô falando nada disso, só tô dizendo que essa imagem não é apenas uma imagem, ela tem todo um contexto dentro dela. Quando o Joel percebe que as pessoas que estão atacando ele ali naquele momento são os vagalumes, ele nem tenta sair dali, ele só fala pra Abby, fala logo o discurso que você preparou e acaba com isso. Ele sabia que algo assim poderia acontecer e ele sabia disso muito antes disso vir a acontecer. Ele tinha em mente, todas as consequências que ele ia ter que viver se um dia viesse à tona tudo o que realmente aconteceu no hospital de St. Mary's. Tanto que aqui no livro está escrito, especificamente na legenda dessa imagem, tá falando que o Joel, ele é atacado e quando ele percebe o olhar frio da Abby, ele percebe quem é essa garota, quem são essas pessoas. E aí ele percebe que ela tava caçando ele. É quando ele se dá conta de que eram os vagalumes e que era o passado vindo à tona e as consequências. Apesar de ser um jogo na maior parte do tempo triste, trágico, The Last of Us Part 2 tem muitos momentos bonitos e felizes, da qual eu não vou entrar nesse vídeo, mas eu posso estar entrando nos próximos. É uma história complexa que precisa ser entendida para poder ser admirada e acolhida pelos fãs, O fato é que o jogo nos força a deixar de ser egoísta e a tentar entender o lado da outra pessoa. O jogo traz lições profundas e importantes que a gente deveria aderir. Se de um lado a gente tem a raiva, do outro a gente tem o perdão. Se de um lado a gente tem a perda, do outro a gente tem o acréscimo. E assim vai. Essa é a vida. Apesar da gente ter perdido o Joel, ele foi presente o jogo inteiro e isso aquece o coração dos fãs. Então é isso, pessoal. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se acrescentou alguma informação na sua vida, deixa um like, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, sempre de temática geek. Se você conhece alguém que goste do assunto, compartilhe esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você acha de The Last of Us, o que você achou do último jogo e o que você pensa a respeito da cena em que eu acabei de descrever e de comentar. Até a próxima!